paz do Senhor a todos os meus irmãos. Trago-vos uma palavra de Deus que está em Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 8, que nos diz: eu vos dou terra de trigo, terra de cevada, que tem videiras, figueiras, romãs, azeitona e mel e tamareiras. Nessa terra não vos faltará pão, e aonde nunca vai vos faltar alguma terra, aonde vocês possam plantar. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá uma expressão dentro dos 7 frutos da terra prometida. Ele nos fala sobre o trigo, que dentro, meus irmãos, da cultura judaica, ela tem uma conexão de bondade, da palavra bondade. Nós falamos também, meus irmãos, da cevada, que fala de severidade. Estava a expressão maior de Deus, que ele diz: eu sou um Deus de misericórdia, mas ele é um Deus também que se ira. É um conselho, meus irmãos, que Deus deixava para esse povo, uma expressão que ele deixava para esse povo, que através daquilo que ele dava, eles possessem entender, meus irmãos, dentro do propósito divino das suas vidas espirituais. O terceiro que nós falamos aqui é sobre a videira. Dentro também da língua judaica, da sua cultura, quer dizer harmonia. Deus quer que nós sejamos, meus irmãos, harmônicos com todas as pessoas e principalmente com Ele. Viver em harmonia com Deus é o sucesso de cada ser humano, é o sucesso de cada pessoa, ter harmonia espiritual com o Senhor. Aqui também ele nos traz também uma mensagem, meus irmãos, na quarto fruto, que é a figueira, que tem um símbolo, meus irmãos, dentro da língua judaica, da cultura deles, de perseverança. Deus manda que eu e você sejamos perseverantes. Aquele que persevera, meus irmãos, obtém as melhores coisas. Aquele que persevera tem uma vida equilibrada, tanto com aqueles que estão à sua volta, quanto com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quem tem uma vida perseverante, meus irmãos, ele obtém os demais dons do Espírito Santo. Ele fala também, meus irmãos, na quinta, que é a romã, que tem uma simbologia também, meus irmãos, da humildade. O próprio Jesus, meus irmãos, nos dá uma palavra como essa para que nós venhamos ser humildes. Aquele que é humilde, meus irmãos, ele transpõe, meus irmãos, ele devassa com a ira, ele devassa, meus irmãos, com a contrariedade, e ele põe, meus irmãos, equilíbrio em tudo. Quem é humilde? Que a bênção de Deus venha estar sobre a minha vida, sobre a vossa vida, e possa cumprir, meus irmãos, Deuteronômio 8:8 nas vossas vidas e na minha vida neste dia. Tenha essa confiança, tenha essa alegria. Ele fala também, meus irmãos, sobre a oliveira. A oliveira, meus irmãos, é a princesa de todas as plantas. Alguns dizem, meus irmãos, os grandes pensadores, que ela mesma foi plantada pelo próprio Deus, a oliveira, que tem um dos frutos mais extraordinários para que o homem, meus irmãos, possa, meus irmãos, se deliciar dele. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê graça, nos dê força, para que possamos, meus irmãos, viver uma vida, meus irmãos, poderosa diante de Deus. Ele fala também sobre a tamareira, que quer dizer realeza. Deus nos deu, meus irmãos, possibilidade de viver para um reino e nós preparar para um reino. E nós vivemos na realeza,
Por isso que todo cuidado com a nossa vida espiritual, todo cuidado, meus irmãos, com a nossa vida cristã, tem que estar, meus irmãos, em conformidade com a palavra de Deus, porque somos da realeza. E logo o grande rei aparecerá, para, meus irmãos, tomar posse de todo este reino. E Deus vai mais além, meus irmãos, quando Ele dá esses 8 frutos da terra, meus irmãos. Ele diz assim: quando tiver tudo isso, quando vós alimentar e vós fartar, e quando construir as vossas casas, quando construir as vossas fazendas, quando construir os vossos celeiros, quando estiver todo cheio, lembrai-vos que não foi vocês e nem com as vossas mãos que obteram isso, mas o vosso próprio Deus o concedeu. Tem que haver gratidão, meus irmãos. Gratidão daquilo que nós não tínhamos, mas daquilo que agora temos. Porque antes não tínhamos nada e agora nós temos tudo. E Deus está fazendo lembrança para eles aqui. Quando comeres, quando vos alimentarem, quando construírem as vossas casas, quando tiverem as vossas fazendas, seus grandes celeiros, lembrai que a minha mão está por trás de tudo isso. E Deus faz uma relevância para ele. Vocês estão vendo essas rochas aí à vossa frente? Tem ferro. Cava lá, que vocês vão obter ferro. Antigamente o povo, meus irmãos, a nação que tinha produção de ferro era uma nação rica, poderosa militarmente. Todos temiam, meus irmãos, uma nação que tinha ferro em sua terra. Mas, porém, Deus, por que Deus diz a palavra ferro? Porque o ferro enferruja. O ferro carece de voltar a ser moldado, meus irmãos. Por isso Deus está dizendo: olha que o ferro é duro, é forte, mas ele pode e ele tem que ser moldado novamente, porque ele enferruja. Por que Deus também diz: aonde você escavar nessas colinas, vocês vão obter o cobre. Deus podia ter falado para eles de pedras preciosas. Deus podia ter falado para eles sobre ouro. Vocês vão cavar e vão obter ouro. Mas Deus fala: vocês vão cavar e vão achar cobre. Por que o cobre, meus irmãos? O cobre, ele necessita, meus irmãos, de todos os dias ser polido. Ele necessita de todos os dias ser limpo. Para quê? Para que ele venha dar brilho, porque ele não tem brilho próprio. Ele necessita, meus irmãos, ser polido. Assim como a estrela, meus irmãos, ela não tem luz própria, depende do sol. E quem é o nosso sol da justiça? É o nosso Deus. E nós temos que lembrar que todos os dias, meus irmãos, nós temos que nos pôr de joelho e polir a nossa estrela, meus irmãos, para que ela brilhe na graça, no poder e na virtude de Deus. Confie no Senhor, tenha essa certeza, meus irmãos. Expondo esta palavra, nós possamos ter uma compreensão mínima daquilo que Deus quer de cada um de nós. Então lembramos, meus irmãos, de tudo isso, e a bênção de Deus há de ser sobre a minha vida, sobre a vossa vida, e como eu digo sempre, sobre o vosso ministério, sobre a vossa casa, sobre a vossa família e sobre os vossos filhos, e sobre a sua igreja, também ao qual você participa. Que seja, meus irmãos, ferro, mas que lembram que ele enferruja, que precisa ir para o moldador de novo. Lembre, meus irmãos, que também vocês são, meus irmãos, bronze, e o bronze precisa ser polido, precisa ser limpo, para ter brilho próprio. Que a bênção de Deus vos encontre, que a bênção de Deus vos encontre onde você estiver, meu irmão, minha irmã. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.